Oi, prazer. Sou Joaquim Piazza e irei apresentar a pesquisa científica sobre o tema laudos mal diagnosticados de TDAH. O Brasil, atualmente, se encontra com 211,1 milhões de habitantes. De acordo com o governo brasileiro, 5 a 8% da população, sendo, em média, 10 a 17 milhões de pessoas no Brasil, têm laudos de TDAH. O Journal of Attention Disorders diz que 20 a 30% dos laudos de TDAH estão completamente errados. Isso seria 5,1 milhões de laudos errados, e isso se levantou uma pergunta: por que isso ocorre? Será que eles seguiram a CID-10 e DMS-5? Será que eles seguiram as normas éticas dos laudos? Com essa dúvida em mente, seguimos para ver o que os profissionais envolvidos na confecção dos laudos falariam. E um deles eram professores. Com isso em mente, apuramos os professores que iriam ser entrevistados. Um desses entrevistados falou algo interessante, uma tese completamente interessante que chamou a atenção: laudo dado online. Por mais que isso depende muito da diretriz de um país permitir um laudo dado online, será que é algo bem visto no Brasil ou pelos profissionais que participam da confecção do laudo? As opiniões são bem divididas. Alguns defendem que, caso a terapia já seja antiga, ou seja, cliente ou psicólogo já tem uma ótima relação, ambos se conhecem bem, já tenham visto muitas entrevistas online, já se conhecem há anos, tá tudo bem. Já outros dizem que a confecção de um laudo necessita de uma relação presencial e que por câmeras, por áudio, por conversa, não funciona. Você não tem uma relação com o cliente, com a criança ali que está realmente procurando um laudo para melhorar a vida dela. Gente que acha que não funciona. Mudando de assunto, uma outra dúvida levantada foi a razão do porquê tantos laudos estão errados. Alguns dizem que o problema é da educação do nosso Brasil ser desinteressante, ou a culpa é do profissional que cometeu um erro. Outros dizem que não foi um erro ingênuo, mas sim a preguiça do profissional de fazer um bom trabalho, a vontade de economizar o tempo. Faz uma coisa dessas. Já outros dizem que muitas pessoas se auto-dão o laudo. Ou seja, muitas pessoas vão por aí dizendo que tem um laudo e acabam ferrando as estatísticas falsas, se dizer por assim. A pessoa fala que tem um laudo e simplesmente não tem um laudo. E daí quando vão fazer um levantamento, a IBGE, por exemplo, diz que a pessoa tem um laudo e bota lá uma porcentagem muito maior de laudo, e daí vão fazer entrevista com a pessoa e a pessoa não tem um mínimo de sintomas de TDAH. Um dos entrevistados citou que os profissionais, na maioria das vezes, vêm do SUS, ou seja, a maior porcentagem do erro de dentro do trabalho vem do SUS. Ao ler algumas informações da CNN, Folha de São Paulo, Serviço de Informações do Brasil e a Banda B, a maior parte da população brasileira utiliza ou já utilizou o acompanhamento psicológico do SUS. Ou seja, muitas pessoas que buscam ajuda no SUS correm o maior nível de risco ao pedir um laudo. Um pedido ingênuo que se torna um erro brutal. Por fim, a noção da existência desses laudos mostra que cada vez mais os erros escondidos no governo brasileiro crescem a cada dia debaixo do nosso nariz. Só que esses erros não afetam nós. Só afetam as pessoas que já passaram ou realmente se ferram por isso. Tende a sofrer ações judiciais para revogar o laudo, se ferra pela falta de direitos certos por laudos, dados por laudos. Uma pessoa com autismo recebe um auxílio, esse é um exemplo, ou até um ganho injusto desse auxílio. Uma pessoa que não tem um laudo, melhor, que tem um laudo errado, e ganha um auxílio injusto para alguma pessoa que não merece o auxílio do laudo. Algo inaceitável. Tudo isso
pela culpa do ensino, os profissionais encarregados, pelos pais apressados. De qualquer maneira, isso é algo inaceitável ao ser ignorado pelas pessoas. Mas não só pelas pessoas, mas sim, principalmente pelo governo. Eu, Joaquim Piazza, e os autores desse podcast pedimos a mudança disso. Imediatamente. Não por nós, não pelos governantes, mas pelas pessoas que não são ouvidas, que não são vistas e passam dificuldades por um erro tão besta que poderia ser mudado em um estalar de dedos. Obrigado aos que ouviram e até mais.